Olá, eu sou o Joel Neto e sou um amigo de Jesus Cristo. Estou chegando para caminhar com vocês em mais uma semana do devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E esses devocionais são produzidos pelo Ministério Permanecer em Cristo e pelo Instituto Jesus Cristo. E a semana que estamos é a semana 47 do devocional O Caminho, de Stanley Jones. E estamos no primeiro dia, o domingo, o primeiro dia da semana 47. E veja qual o título Stanley Jones deu para este primeiro dia da semana 47. Em que podemos acreditar a respeito da guerra? É uma pergunta de Jones. O que podemos acreditar a respeito da guerra? Então acompanhe comigo as palavras de Stanley Jones para este dia de domingo da semana 47 do devocional. Diz assim: chegamos agora à questão que teríamos que encarar mais cedo ou mais tarde. A questão do caminho e da guerra. Não podemos ignorá-la e, ao mesmo tempo, manter a nossa integridade moral, pois a guerra não evita ninguém. Todos nós somos afetados por ela. Porém, nem todos são afetados da mesma maneira. Há quem diga que, uma vez envolvidos na guerra, todos estamos envolvidos do mesmo modo. Os que aprovam a guerra e os que desaprovam estariam igualmente envolvidos. Portanto, não haveria uma distinção moral. Tal afirmação, ela é superficial. Todos estão envolvidos, mas os que aprovam a guerra e os que desaprovam estão envolvidos de maneira moralmente distintas. Alguns dão o seu consentimento moral íntimo, enquanto outros não dão. Os resultados morais são muito diferentes. Acaso a aprovação e a desaprovação poderiam produzir os mesmos resultados morais? Pergunta Stanley Jones. Afinal, que tipo de universo moral é esse que ele produz? Pergunta Stanley Jones. Enquanto dou liberdade do tipo de consciência aos outros e me recuso a descristalizar o que os diferem de mim, devo apresentar razões pelas quais fui obrigado a não dar o meu consentimento moral íntimo. A guerra. O caminho e a guerra são incompatíveis. Essa é a razão pela qual Stanley Jones nos apresenta o motivo dele não dar o consentimento moral íntimo. Porque o caminho e a guerra são duas coisas incompatíveis. Aqui está a razão que ele apresenta. Veja o que ele diz. Se o caminho está certo, então a guerra está errada. Se a guerra está certa, então o caminho está errado. Em grande parte, é o seu ponto de partida que determinará a sua conclusão. Se você começar com o caminho e depois olhar para a guerra, provavelmente chegará a uma conclusão. Mas se começar com a guerra e só depois olhar para o caminho, é possível que chegue a uma conclusão diferente. O ponto de partida determinará o ponto de chegada. Alguns estudantes de teologia perguntaram a um notável cristão por que ele havia trocado sua antiga posição contra a guerra por uma aprovação moral em relação à guerra. Em resposta, este teólogo abriu um mapa da Europa, apontou para ele e disse: esse mapa é o meu motivo. Seus princípios morais vinham de um mapa e não de um mestre. Ele olhava para os nazistas em vez de olhar para o Nazareno. E esse é, essencialmente, o ponto de partida errado. O cristão deve começar com Cristo e resolver os problemas com a ajuda dele. Perceba que Stanley Jones está nos apresentando a sua razão pela qual ele não consegue dar o seu consentimento moral íntimo para a guerra. E a razão que ele nos oferece é que guerra e o caminho são coisas incompatíveis. E aqui você precisa lembrar e saber que o caminho que Stanley Jones apresenta responde pelo nome de Jesus Cristo. E ele diz: se o caminho estiver certo, Jesus Cristo, então a guerra estará errada. Mas se a guerra, essa for certa, então o caminho, que é Jesus Cristo, este
estará errado. Porque guerra e caminhos são como água e óleo, não se misturam. São coisas incompatíveis, nos diz Stellan Jones. E a nossa aprovação ou reprovação para a guerra dependerá, segundo ele, do lugar de onde partimos para tirar a nossa conclusão. Se partirmos de Jesus, chegaremos à conclusão de que a guerra não faz parte do caminho que é Jesus. Mas se partirmos da guerra, talvez teremos que abandonar a ideia de que o caminho que é Jesus é suficiente para ser em nós tudo o que nós precisamos. Quando olhamos para a Bíblia, vemos, por exemplo, o profeta Isaías nos lembrar sobre a pessoa, o caráter, a presença de Jesus a partir de quem ele, Jesus Cristo, é. Isaías diz assim, no capítulo 9, versículo 6 da sua profecia. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Ele é a nossa paz. É aquele que veio para nos unir, quebrar o muro da inimizade. É nele, em Cristo, que nos tornamos um. Jesus é o reconciliador do homem com Deus e do homem com o próprio homem. Jesus veio quebrar a guerra e Jesus veio trazer a paz, porque ele é o príncipe da paz. Lá também, no Evangelho de João, nós ouvimos o apóstolo João nos dizer no capítulo 14, no versículo de número 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. Palavras de Jesus dizendo que ele nos dá a paz. Não essa paz insegura que o mundo oferece e que por vezes nos diz que para alcançarmos a paz precisamos fazer guerra. Não. Jesus dá uma paz de uma vida inabalável dentro de nós, lugar da sua habitação. E mesmo quando tudo ao nosso redor está quebrado, destruído e nos trazendo medo, ele, Jesus Cristo, o caminho, aquele que habitou em nós, ele é a paz, ele é o príncipe da paz. E é no amor dele, de Jesus, que todo esse medo que nos faz guerrear é lançado para fora, como diz o próprio João na sua primeira carta, no capítulo 14, no versículo 18, que o perfeito amor de Deus lança fora todo o nosso medo. Veja, a paz e o caminho são coisas incompatíveis. Perdão, a guerra e a paz são coisas incompatíveis, porque Jesus Cristo, ele é a paz e ele veio para destruir a guerra, nos fazer um entre nós com ele. Veja a oração que Stellan Jones faz. Ó Cristo, sei onde devo começar. Devo começar em ti. Como Pedro, quando desvio os olhos de ti, afundo no lamaçal moral do momento. Ajuda-me a ver-te. Assim verei claramente as questões do contexto. Ajuda-me a ver a guerra com clareza. A guerra está aqui em nós, dentro de nós. E é ela que Jesus Cristo veio destruir, trazendo a paz que excede todo o entendimento. Então não precisamos de um caminho de guerra para encontrar a paz, porque temos um caminho de paz para evitar a guerra. Que Deus te abençoe e espero que este dia e esta devocional tenha servido para o seu crescimento. Até amanhã.